Momento importantíssimo, vamos ouvir a última mensagem da Palavra de Deus deste dia. O jovem pastor Andrew Philip está chamado, venha para cá, por favor. Meus irmãos, ontem, quase meia-noite, recebi uma mensagem do pastor Arival. Ele teve problemas sérios de saúde recentemente e ele, naquele momento, disse-me: estou arrumando as malas, mas eu não estou em condições de viajar. Você sabe o quanto amo a Missão Juvep, o meu compromisso com o sertão. Mas eu estou nesta situação. Eu disse: pastor, fica tranquilo, Deus já fez a provisão. Cuide de si, cuide da sua saúde. E ontem, quase meia-noite, enviou a mensagem para o pastor Andrew, nem imaginando que ele estivesse acordado. Só ficou um tracinho no zap, eu disse: ele está dormindo, amanhã cedinho ele vê. Poucos minutos depois ele me respondeu e eu disse: olha, você que viria sexta, para pregar na sexta-noite. Expliquei para ele. E ele disse: eu vou conversar com os presbíteros da nossa igreja, que iriam comigo sexta, para ver como é que a gente faz. Meus irmãos, Deus fez, ele está aqui. O Andrew está escalado para a pregação de amanhã à noite. Ele antecipou, está conosco hoje para a glória de Deus. Meus irmãos, a agenda não é nossa, não, a agenda é do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Temos uma amizade de 3 anos, mas parece que temos amizade há 30. Eu louvo muito a Deus pela vida deste jovem pastor, apaixonado por Jesus, fiel às Escrituras Sagradas e que ama missões. Que Deus lhe use. Ele esteve 5 anos em nossa cidade e para mim era muito edificante e renovador ouvir a palavra de Deus ministrada por sua instrumentalidade. E que Deus lhe use nesta noite. Obrigadão, meu querido. Amém. Senhor, usa o teu servo para o louvor da tua glória, para a edificação da tua igreja aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria é poder estar aqui, atendendo ao convite do irmão missionário, pastor Sérgio. Eu digo que ele é o meu pastor, e ele tem pastoreado meu coração nesses últimos anos, e eu vinha falando, inclusive, com os presbíteros da Igreja 12 que estão aqui, o presbítero Cleiton e o presbítero Levi, que conheço poucas pessoas tão crentes quanto Sérgio, homem de Deus, e que eu olho e eu digo assim: Senhor, quando eu crescer eu quero ser assim também. Eu louvo a Deus pela Missão Juvep, por mais essa edição do Congresso Nordestino de Missões, e como Sérgio falou, há 30 anos, houve um clamor na cidade de Caruaru, que se estendeu até as nações, e Deus enviou missionários das nações aos sertões. Agora, 30 anos depois, o clamor se inverteu, e Deus está conclamando homens e mulheres dos sertões, para que sejam enviados às nações, pela graça de Cristo, e para a glória de Deus, até que Ele venha. Sonildo, obrigado pela mensagem, fui muito edificado pela sua vida, minha irmã. Deus te abençoe rica e poderosamente. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra acerca do reino de Deus. E eu queria começar dizendo que diante da tirania dos falsos deuses e da conspiração, das tramas dos reinos parasitas deste mundo, nós temos um chamado. E o chamado não é outro senão de declarar em alto e bom som, proclamando e sinalizando em palavras e obras, que Jesus Cristo é o Senhor dos sertões, as nações, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso chamado. Nós não vamos nos curvar diante da tirania dos falsos deuses. Há um só Deus e um só Senhor, diante de quem nós nos rendemos e nos prostramos para adorar e para proclamar. E esse é Jesus Cristo, Senhor nosso e Senhor de todas as nações. Ao seu nome honra, glória, louvor e ações de graças pelos séculos dos séculos. A Cristo e somente a Cristo toda honra e toda adoração.
Se você puder, meu irmão, nesse momento, abra comigo a sua Bíblia, no texto de Mateus, o Evangelho conforme nos escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Evangelho conforme nos escreveu Mateus, versículos 9 e 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer algumas rápidas considerações. A primeira delas é que falar sobre o reino de Deus é um desafio, porque trata-se de um assunto dominante em toda a Escritura. Desde Gênesis, desde os primórdios, quando a gente abre a nossa Bíblia, nos deparamos com Deus, o Rei, criando todas as coisas e chamando os nossos primeiros pais para uma relação de co-regência com Ele. Então, a Escritura como um todo começa com o Rei e com o seu reino e termina com Deus assentado no seu trono. É assim que a Escritura começa e termina, com o Rei e o seu reino. Portanto, é um assunto que é dominante em toda a Escritura. É desafiador também porque existem complexidades teológicas e missiológicas em relação ao tema do reino de Deus. Mas terceiro, é por conta da desatenção que talvez como igreja nós estamos dando ao assunto. Falamos muito, irmãos, sobre os nossos impérios, os castelos de areias que temos que construir, aqueles castelos de cartas, em nome da nossa denominação, do nosso ministério, da nossa própria vida, sucesso pessoal, e nos esquecemos que a história não é sobre nós, não é sobre o nosso nome, não é sobre os nossos impérios, a história é sobre o Rei e o seu reino. E esse congresso está suscitando mais uma vez o desafio de pensarmos no Rei e no seu reino. Cristo é o Senhor. Eu quero então ler com você o texto, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu quero trazer você para a mesma página, de modo que a gente, quando estiver falando aqui sobre reino de Deus, tenhamos um entendimento comum acerca dessa expressão. E eu quero que você entenda que o reino de Deus pode ser subdividido em dois aspectos, como diria o teólogo inglês J. Packer. Ele dizia que nós podemos entender o reino de Deus como o seu reinado. E tem a ver com aquele governo soberano, abrangente, sobre o qual Deus reivindica para si o seu senhorio. De modo que não existe nada nessa ordem criada, material ou imaterial, visível ou invisível, terrestre ou celestial, que não esteja debaixo do governo do Senhor. Então, Packer vai dizer que quando a gente fala do reino de Deus, nós podemos estar falando do seu reinado. E tem a ver com a abrangência, a totalidade absoluta do controle do Senhor sobre todas as coisas. Mas o Packer vai dizer que existe um outro aspecto do reino de Deus, que é o aspecto redentivo. É o reino de Deus especificamente no coração daqueles que por fé abraçaram a Cristo e a sua cruz. E Packer então vai dizer que ainda que todos estejam debaixo do reinado de Deus, e não há ninguém, nenhuma nação, nenhum principado, nenhuma potestade que possa se esquivar do seu reinado, ele diz, nem todos estão diante da realidade espiritual e redentiva do seu reino. Por essa razão, nós precisamos outra vez de uma conclamação para a proclamação do Evangelho do Reino, de modo que pessoas conheçam a Cristo, depositem nele a sua fé e então tomem parte e acesso no reino celestial. Então, quando estivermos aqui falando sobre o reino de Deus, é importante que sejam contempladas estas duas dimensões: o reinado absoluto e abrangente de Deus sobre todas as coisas, que é indiscriminado. Deus é rei no sentido do seu reinado sobre crentes e sobre ímpios. Deus é rei no sentido do seu reinado sobre a igreja e sobre o mundo. Deus é rei no sentido do seu reinado sobre anjos, mas também sobre demônios. Deus é rei no sentido do seu reinado sobre os céus, mas também sobre o inferno. Deus é rei plenamente e absolutamente, e não há outro Senhor. O reinado de Deus.
Mas, irmãos, existem muitas pessoas, mundo afora, que não conhecem Jesus como Rei, no sentido da sua redenção. E por essa razão, assim como iniciei o sermão, elas continuam vivendo debaixo da tirania dos falsos deuses. Continuam rendidas ao reino parasita de Satanás. Mas nós estamos aqui para dizer que o Rei está vitoriosamente declarado e decretado a assumir o trono de todas as nações. Eu gosto muito de uma expressão que aparece lá em Apocalipse, quando os cavaleiros surgem na história, e diz que então Jesus, montado num cavalo, tinha escrito em sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele saiu vencendo para vencer. Veja, ele não estava apenas travando uma luta cósmica, uma batalha cósmica, dando possibilidade para que talvez o reino das trevas pudesse prosperar. Não, o texto é claro e enfático ao dizer que ele já saiu vencendo para vencer. O reino deste mundo pertence a Cristo. Louvado seja Deus. Agora vamos voltar os olhos ao texto. E eu quero fazer uma ambientação muito rápida. Esse é um texto conhecido e ele faz parte do Sermão do Monte, conhecido também como o Sermão da Montanha, Sermão do Monte das Oliveiras. E aqui Jesus está tecendo sobre as qualidades essenciais do cidadão do reino dos céus. Preste atenção, Jesus está estabelecendo um padrão de identidade e de conduta que John Stott vai dizer que é contracultural a este mundo e que diz respeito única e exclusivamente àqueles que adentraram no reino e agora são súditos e cidadãos do reino celestial. É sobre isso que está versando o Sermão do Monte. E preste atenção que Jesus começa não com imperativos, mas com indicativos. As famosas bem-aventuranças que você leu, talvez algumas que você já tem memorizado, não dizem respeito a coisas que nós devemos fazer, mas a quem somos como cidadãos deste reino. E começa com a primeira bem-aventurança dizendo assim: felizes, afortunados e bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Dos tais é o reino de Deus. Se você é alguém que está aqui nessa noite, meu irmão, ou então acompanhando-nos de forma digital, e se você reconhece a falência das suas obras, a falência da sua bondade, se você já bateu no peito reconhecendo-se pobre em Cristo Jesus, essa mensagem é para você. O Sermão do Monte foi destinado àqueles que foram requalificados em sua essência como cidadãos do reino dos céus. A partir disto, depois de nos reidentificar, o Senhor nos dá imperativos. E é interessante que esse padrão aparece em toda a Escritura. Se você voltar para Êxodo 20, o famoso texto do Decálogo, onde Deus oferece os 10 mandamentos para o seu povo, o resumo dos seus preceitos, a sua lei preceptiva, você encontra ali o mesmo padrão. Deus não começa dizendo o que o povo deveria fazer. Deus começa dizendo quem eles são. Lembra do texto? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu os tirei com mão poderosa do Egito, eu os arranquei com braço forte da casa da servidão. Agora, em decorrência disto, vocês não podem adorar outros deuses, senão a mim. E ele começa então a dar vários mandamentos, mostrando, meus irmãos, que a nossa cidadania é uma questão primeiro de identidade, não de funcionalidade. É quem somos em Cristo. Somos cidadãos do reino dos céus e, portanto, nos comportamos à luz desta nova cidadania. E aí Jesus começa a falar sobre um padrão de espiritualidade desses cidadãos do reino. E ele fala sobre esmolas, ele fala sobre a justiça praticada que deveria ser superior à dos fariseus, fala da prática do jejum e então ele fala sobre orações. E preste atenção que eu quero fazer algumas informações, ou trazer algumas informações importantes, antes da gente entrar na segunda petição da oração, que é o nosso ponto central. A primeira coisa que o texto nos ensina, meus irmãos, é que na perspectiva do reino de Deus, nós precisamos começar reconhecendo a nossa incapacidade e a nossa impotência de tornar o reino promulgado, prosperado e promovido no mundo, sem que seja pela ação do próprio Deus. Por isso Jesus começa
com oração. Meus irmãos, nós estamos aqui, certamente podemos receber inúmeras ferramentas, estratégias. Podemos sair daqui melhor habilitados, instrumentalizados. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: o reino de Deus é promovido pelo próprio Deus. E Jesus deixa isso muito claro ao ensinar e incitar os seus discípulos à prática da oração para que o reino venha. Deixando muito claro para a gente, meus irmãos, que o reino de Deus não avança simplesmente porque nós temos bons missionários, bons pastores, boas igrejas, boas estratégias ou ferramentas. O reino de Deus avança porque Deus está comprometido consigo mesmo em fazer prosperar a sua obra até os confins da terra. O reino é de Deus. O principal promotor desse reino é o próprio Deus. Por isso nós sabemos que a missão será acabada. Por isso nós sabemos que essa tarefa gloriosa será cumprida, porque o rei está imbuído nesta tarefa de fazê-la prosperar. O rei é o promotor central, o promulgador central deste reino. Portanto, o nosso primeiro papel em face ao dilema da proclamação e da sinalização do reino entre as nações é o exercício da oração. Nós precisamos aprender a orar, dizendo: Senhor, venha o teu reino. E o meu objetivo nessa noite é então fazer com que juntos compreendamos as implicações desta petição, desta oração, onde o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Mas preste atenção em alguns detalhes. Primeiro, é importante que você saia daqui sabendo que, na perspectiva de Jesus, a oração é uma praxe, entre muitas aspas, natural do discipulado cristão. Veja, ele diz assim: quando vocês orarem, ele não está dizendo se orarem, ou se porventura vocês acharem interessante orar. Jesus não está facultando a oração, ele já está partindo da premissa de que discípulos oram. Meu irmão, você precisa sair daqui, em nome de Jesus, desafiado no seu coração a ser um melhor orante. Você precisa sair daqui com o coração mais ardente, mais ardoroso por conhecer o Senhor antes de fazê-lo conhecido. É importante, meus irmãos, que entendamos o mistério do reino, onde Jesus demonstra com muita categoria que mais importante do que fazer coisas para Deus é conhecer a Deus e estar com Deus. E que na perspectiva do reino de Deus, a devoção se antecipa até mesmo à missão. Quem nós somos com Deus importa mais do que aquilo que nós fazemos com Deus. E se nós fazemos muita coisa para Deus, divorciados da oração, estamos prepotentemente achando que nós temos condições de fazer isso sozinhos. Por isso eu queria começar dizendo: você e eu não somos capazes. Existe uma impotência declarada, existe uma insuficiência inata em nós. Você e eu não podemos levar este reino a todas as nações sem que antes o Senhor venha à nossa frente, sem que Ele nos conceda o seu poder, a sua graça e a sua maravilhosa presença. Por isso, antes de qualquer coisa, precisamos clamar: Senhor, venha dos sertões às nações. Senhor, derrama a mesma graça que o Senhor tem derramado sobre os sertões em todas as nações. Senhor, nós estamos aqui rogando ao Senhor da seara que levante, que conclame, que arregimente mais trabalhadores, porque o reino de Deus se move no exercício da oração. Oração. Precisamos começar orando. Segundo, é importante que você entenda que Jesus coloca as condições da oração como um balizador. Eu penso, irmãos, que as nossas orações revelam muito sobre o nosso coração, inclusive sobre as nossas motivações. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o nosso coração se revela, as ambições mais profundas do nosso coração se revelam em nossas orações. E aí me parece que Jesus quer ensinar-nos que nós precisamos ambicionar, como diria John Piper, com santa ambição, o reino de Deus, de modo que aquilo se transforme em orações. Se a oração revela a ambição do coração, a pergunta é: pelo que temos orado? Pelo que temos orado? Esse texto, meus irmãos, o texto da oração do Pai Nosso, é muito emblemático,
Porque antes de dar qualquer menção de oração por nós, não que seja importante, Jesus começa a ensinar que a oração não começa com o orante, mas com aquele a quem se ora. Que os interesses primordiais da oração não são os nossos, mas o dele. Se você observar, das 6 petições da oração do Pai Nosso, as 3 primeiras dizem respeito a Deus. A santidade do teu nome, o teu reino e a tua vontade. Lembra dos 10 mandamentos? Eles começam com 4 mandamentos relacionados diretamente a Deus. E depois mandamentos que dizem respeito a nós e ao outro. Mantendo o mesmo padrão. Primeiro Deus, os interesses do reino de Deus. Depois nós e os nossos próprios interesses. Esse é um padrão que é estabelecido a partir da oração. E me parece que Jesus faz isso para regular e reordenar as nossas ambições. O Senhor não quer apenas que oremos, mas Ele quer que ambicionemos o seu reino, que desejemos ardentemente a vinda gloriosa e manifesta do seu reino, ao ponto que isso se transforme em pauta e agenda nas nossas orações. É importante considerarmos isso. Meus irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele deve ser, antes de qualquer coisa, motivo das nossas orações, que são motivo das nossas ambições. Mas, e esta petição? Sobre o que ela está ensinando? Quais são as implicações por trás da petição, venha o teu reino? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa petição, ela está conclamando a igreja a suplicar pelo avanço do reino de Deus e pelo recuo do reino parasita de Satanás. Em outras palavras, ela é uma oração para que o reino de Satanás e os seus efeitos no mundo sejam restringidos até o ponto de serem destruídos. É uma oração, primeiro, para que o governo de Deus se estenda em aniquilação de toda força do mal. Deixa eu caminhar com você muito rapidamente numa breve teologia do reino de Deus. Vamos começar em Gênesis. Qual é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia? No princípio criou Deus. A expressão ali é Elohim, que significa o Senhor absoluto, o Criador de todas as coisas. No ato da criação, o Senhor já está deixando registrado que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E então Deus cria um universo material e depois coloca como coroa da sua criação Adão e Eva para que fossem co-regentes com Ele no mundo criado. E os homens criados servem a um padrão que os teólogos chamam de teorreferência. Adão e Eva são colocados ali para iconizarem a presença de Deus e representá-lo no seu mundo. O pastor Schum, vocês devem conhecer, fala que existem 3 R's que estão implicados na ideia de imagem de Deus. Diz que o homem foi criado para representar, refletir e reproduzir a imagem do Criador, não apenas no jardim, como uma forma de templo orgânico, mas por toda a terra. E aí há um chamado para que o rei, submetendo esse reinado aos seus corregentes, o homem, que este reinado seja uma realidade cósmica. Afinal de contas, você ainda não tem àquela altura o pecado. Não existe qualquer rejeição e ojeriza ao rei e ao seu reino. E o mandato de Deus então é para que o homem espalhe essa imagem e faça com que então este reino se estenda para além do jardim. Preste atenção em um detalhe. Deus é rei de toda a criação. Avance comigo agora para Êxodo, sobretudo Êxodo 19. A partir do versículo 6, você tem um texto clássico, quando Deus está submetendo o povo de Israel, que ainda não era uma nação constituída, era um povo, era um embrião de uma nação, mas Deus está chamando aquele povo para ser um reino de sacerdotes. Você deve lembrar que Deus suscita a figura do libertador, do legislador Moisés, o envia ao reino tirânico do Egito, e ali tem um conflito cósmico, uma chamada batalha espiritual entre Deus e os falsos deuses do Egito.
algo inédito está acontecendo em Êxodo capítulo 19. Até então, acreditava-se nas cosmogonias dos povos que os deuses eram étnicos, eram deuses tribais, que eles se enquadravam a determinadas geografias. Então você tem o Deus dos fenícios, e eles se limitam àquele governo e àquele povo. De repente chega um Deus novo, que bate na porta do tirano faraó e diz assim: olha, deixa o meu povo ir, este reino também é meu, este povo é meu, esta terra é minha. Como assim? A hesitação de faraó não foi sem razões. Não era comum que um grupo de povo, uma outra raça, trouxesse consigo o seu Deus, dizendo assim: ele é Deus agora deste povo também. Essa mentalidade até então não era comum. Mas você vê como é que Deus se apresenta como Deus de todos os povos. Como rei, não apenas daquele embrião dos hebreus. Como rei, não apenas da futura geração de Israel, mas ele se mostra como rei de Israel, ele se mostra como rei dos egípcios, ele se mostra mais à frente como rei da Pérsia, ele se mostra um pouco mais à frente como rei da Babilônia, e em todos os casos você percebe que existe um reinado absoluto e soberano de Deus. Existe uma declaração sendo construída de que a terra pertence ao Senhor, e que os reinos dos povos devem se submeter a Ele. Essa é uma realidade que vem sendo construída. Até que você chega no período da dinastia davídica. Deus suscita para si um rei, que não é Saul, não é um homem segundo o coração do povo, mas um homem segundo o seu coração. E Deus perpetua a partir do trono de Davi, da dinastia davídica, um reinado que não teria fim. Ele promete então um Messias, que assumiria o trono de Davi, diante de quem o próprio Davi é servo. Ele chama-o de Senhor, e este rei assentaria-se simbolicamente no trono de Davi, mostrando o seu governo sobre todos os povos. Em Isaías capítulo 2, há uma imagem fantástica, de que o novo rei ascendeu ao trono. E então as nações estão vindo, quase que serpenteando a cidade de Jerusalém, afluindo para a cidade de Jerusalém. Para quê? Para adorarem o novo rei. É no livro de Isaías também que nos é ensinado que este rei viria na forma de um menino e o governo seria depositado nos seus ombros. Mas preste atenção, ele não é apenas o rei de Israel. Ele é o Senhor de todos os povos e de todas as nações. Essa é a lógica, essa é a construção do reino de Deus. Até o momento em que, na plenitude dos tempos, o rei messiânico encarna. E então Jesus, ele surge nesse cenário histórico, sendo precedido por um homem que já anunciava o reino. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. De repente Jesus insurge na história do Antigo Oriente Próximo, e de repente ele sai pregando às ruas. E qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Depois Jesus ressuscita, e você conhece a história, e ele passa cerca de 40 dias ali com seus discípulos. E o que é que ele ensinou? Logo no início, no epílogo do livro de Atos, nos é dito que ele passou aquele tempo ensinando acerca do reino de Deus. O livro de Apocalipse abre a sua sessão falando sobre o reino de Deus. Mas eu quero que você entenda que em paralelo a tudo isso, existe sempre uma oposição do reino tirânico e falso de Satanás. Desde Gênesis capítulo 3, você tem duas linhagens, vou chamar de duas dinastias, duas sementes que conflitam entre si. E você tem no espalhar dessa história do rei e do seu reino, sempre uma atitude de oposição do reino das trevas. Seja na figura do faraó, seja posteriormente personificado em Nabucodonosor e no Império Babilônico, seja mais à frente nos Césares que tomam assento no trono de Roma,
seja um pouco mais à frente na antiga serpente que se levanta para destruir a mulher e o seu filho na imagem apocalíptica, o que você percebe é que esse reino, ele não avançou na história sem oposição. O tempo inteiro, o reino de Deus avança, cresce, debaixo de ojeriza, perseguição, resistência. E meus irmãos, nós sabemos que o próprio Jesus disse uma verdade preciosa, de que existem portas do inferno, que fazem resistência ao avanço do reino de Deus. Você conhece esse texto? Como é que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra Cristo e contra a sua igreja. Mas a imagem não é que o reino das trevas está avançando e a igreja está se defendendo, se cuidando. Não! A imagem é outra. É de que o reino de Cristo está avançando e que as portas do inferno não haverão de conter o avanço e o progresso do reino de Deus. Sempre foi assim historicamente. Levantava-se um rei segundo o coração de Deus, de repente vinham uma dezena de outros reis em Israel que faziam oposição ao Senhor e ao seu reino, e assim sucessivamente. Mas quando a gente chega no final da história de Apocalipse, a gente descobre maravilhosamente que a história não termina com Satanás sentado no trono e os seus demônios menores e inferiores o aclamando Rei e Senhor. Você conhece como a história termina? A história termina com o cordeiro assentado no meio da cidade. E toda a criação, reis lançando sobre os seus pés as suas coroas, reconhecendo que Ele é digno de ações de graças, de honra, glória, santidade, poder e louvor, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para a glória dEle. Quando nós oramos, venha o Teu reino, nós estamos pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu reino avance em detrimento das forças das trevas, que o Teu reino avance, e que o reino e as portas das trevas sejam quebradas em nome de Jesus, no avanço poderoso do reino de Cristo. Segundo, quando oramos, venha o Teu reino, nós estamos pedindo pelo governo de Cristo sobre os corações sem Cristo. Isso tem a ver com o avanço da mensagem do Evangelho proclamada. Meus irmãos, nós aprendemos em várias partes dos evangelhos que a mensagem do reino não deve ficar represada, enclausurada num templo ou escondida dentro de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que esses cidadãos do reino devem ser como sal que salga e luz que brilha. Os evangelhos nos ensinam que o Senhor nos chama não apenas para o privilégio da salvação, mas também para o compromisso e privilégio da missão. E esse binômio é inseparável. E não há como alguém dizer assim, olha, eu pertenço ao reino de Deus e desfruto das benesses deste reino, da alegria, da paz, da justiça, mas eu não sou um partícipe na sua missão. Eu não estou engajado na tarefa de fazer o rei e o reino proclamados até que ele venha. Mas quando nós oramos, venha o Teu reino, nós estamos pedindo para que a igreja, como expressão histórica e visível do reino de Deus, avance através da pregação do Evangelho. Você deve lembrar do texto de Mateus 24:14, quando diz que então o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E depois disso virá o fim. Até que todo grupo de povo ouça. Até que cada etnia saiba acerca deste rei. Perceba, existe um comissionamento declarado para que preguemos o Evangelho da graça e da glória de Deus. Poderia citar os aspectos mandatórios do nosso compromisso como cidadãos do reino, porque Jesus diz assim, olha, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o Evangelho. Ide por todas as nações e fazei discípulos. Vocês agora estão revestidos de poder, então vão a partir de Jerusalém e simultaneamente em toda a Judéia e simultaneamente em Samaria, chegando até os confins da terra. Vocês serão testemunhas de mim, do meu nome, proclamarão o meu evangelho. E você tem várias declarações mandatórias, mas preste atenção em algo que eu quero chamar a sua atenção nesse aspecto. Quando eu olho para a grande comissão, como assim é conhecida, eu prefiro chamar de comissionamento real, na perspectiva de um mandato. Preste atenção no que está acontecendo. Jesus morreu e ressuscitou.
agora triunfante, gloriosamente, ele apresenta-se aos seus discípulos e ele tem uma declaração precedente ao comissionamento. Qual é? Toda a autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra, dos sertões às nações. Diante desta realidade, agora vocês estão sendo incumbidos e delegados para irem e dizerem ao mundo inteiro, a todas as nações, que o rei venceu. O cordeiro venceu. E ele está vindo ocupar os tronos das nações que lhe pertencem por herança. Salmo capítulo 2. Desta maneira, eu vejo a grande comissão como um grande estender do tapete vermelho para que o rei venha e passe. Veja, alguém em algum momento chegou nessa cidade, estendeu o tapete, tocou as trombetas, as buzinas em Sião, com uma mensagem só: o rei venceu. E ele está vindo buscar um povo que ele comprou de toda tribo, língua, raça e nação. O rei venceu e o trono desta cidade lhe pertence. Ele está vindo para se entrar no trono de Petrolina. O rei venceu. Estendamos para ele o tapete, beijemos seus pés, para que não se inflame contra nós a sua ira. Basicamente a grande comissão é isso. É o Senhor que agora nos trouxe para o seu reino, nos enviando de volta numa relação de submissão e lealdade, dizendo assim: agora vão, vocês já sabem que eu venci, vocês já sabem que os tiranos deste mundo são falsos, vocês já sabem que as nações estão conspirando falsamente, frustravelmente, agora vocês vão e vão estender o tapete com uma declaração retumbante de que eu venci. A autoridade dos céus e da terra me foram dadas. Vão e digam que o Cordeiro venceu. Anuncie esta verdade até que eu venha. Meu irmão, clamar dizendo: venha o teu reino, é dizer: Senhor, ajude-nos a estender o tapete para que o Senhor venha. Mas até que ele venha, nós vamos. E essa é a lógica. Até que ele venha, nós vamos. Lembre da relação João Batista e Cristo. Aquele que veio previamente para anunciar e preparar o caminho do Senhor. Se nós fôssemos fazer uma analogia, talvez o nosso ministério é o ministério de João Batista, preparando o caminho do Senhor, não mais para a sua primeira vinda, e agora sim para a sua segunda vinda. Estamos aqui dizendo assim: olha, estamos preparando o caminho para o rei que venceu, que venceu, que venceu e que virá. Essa é a nossa mensagem. Venha o teu reino. É um desejo explícito para que a igreja, como expressão histórica e visível do reino de Deus, avance pela pregação do evangelho. Terceiro, venha o teu reino. É uma oração para que Cristo governe não apenas sobre o mundo, mas que Ele governe também sobre o coração do seu próprio povo. É a ideia de uma manifestação da igreja como agência do rei na terra e como uma sociedade alternativa neste mundo caótico e desarrumado por conta do pecado. Veja, irmãos, nós não podemos apenas nos tornar arautos discursivos do reino de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer algumas pequenas observações, para que você não entenda mal o meu discurso. A primeira delas é que eu não coloco e não vejo nas Escrituras, em pé de igualdade, colocar-se a pregação do Evangelho e as demais ações praticadas por um cristão ou mesmo por uma igreja. Nós podemos fazer muitas coisas como crentes, encarnando o Evangelho, reclamando o senhorio de Cristo, sobre a arte, sobre a educação, sobre a política, sobre a ciência, e demonstrarmos ali, sinalizarmos o reino de Deus como cidadãos que devem única e exclusivamente lealdade ao verdadeiro rei. Nós devemos fazer isso. Aquele conceito de missionalidade tem o seu lugar. Nós estamos indo e sendo enviados por Cristo para onde vamos. Veja, eu ouvi em certa ocasião o reverendo Elias Medeiros dizendo algo muito interessante. Ele disse: o crente, o cristão, ele não vai à padaria, ele é enviado por Deus à padaria. O cristão não vai à universidade, ele é enviado por Deus à universidade. O cristão não vai à escola, ele é enviado por Deus à escola, e assim sucessivamente. Então esse princípio é fantástico, e deve ser encarnado por nós como discípulos de Jesus, que reclamam o senhorio dele sobre tudo e todas as coisas. Entretanto, todavia, porém,
Nós podemos tornar o mundo melhor e fazê-lo andar um pouco mais lentamente para o inferno. Mas se os homens não tiverem o evangelho do rei e do reino proclamado e demonstrado com poder em seus corações, nada mudará de fato e de verdade. O máximo é que você vai enviar para o inferno pessoas mais inteligentes, dando melhor educação. O máximo que pode acontecer é que você vai enviar pessoas mais ricas e abastadas para o inferno, onde o dinheiro não vai poder comprar passagem para saírem de lá. O máximo que pode acontecer é de você ajudar a minorar maldades e problemas de ordem socioeconômica no mundo, mas que no final das contas não é o problema do mundo. Agora, com isso, eu não quero que você entenda do outro lado, que nós devemos nos omitir do clamor e da tarefa de não apenas discursarmos a mensagem do reino, mas de demonstrarmos esta realidade aqui e agora. Gosto da ideia do Michael Gorin, quando ele vai dizer que a igreja é um tipo de preview do reino. Sabe um trailer que você assiste o filme e você diz assim, que coisa interessante. Você não viu tudo, você não se tornou um espectador de toda aquela realidade cinematográfica, mas você disse assim, poxa, eu posso ver alguma coisa acerca daquilo que virá. Existe um aspecto teológico acerca do reino de Deus, que é o aspecto da sua dupla temporalidade. O reino já está entre nós, e ele já deve ser manifestado em nós e através de nós, mas o reino ainda não está em toda a sua plenitude. Nós aguardamos por aquele dia em que o Senhor estabelecerá plenamente o seu reino neste mundo. Até que esse dia chegue, onde as pessoas podem encontrar uma sessão para ver como é que o reino de Deus funciona. E a resposta é na igreja. Nesse sentido, venha o teu reino, é um clamor para que nós como igreja, não apenas expressemos em palavras a realidade do reino, mas vivamos esta realidade encarnada, de modo que quando as pessoas cruzarem essas portas, ou se encontrarem com um de nós como súditos deste reino, elas digam assim, uau, que coisa interessante está por vir, que realidade fantástica está por se manifestar. Porque o reino de Deus é um reino não apenas discursado, mas demonstrado. Não apenas proclamado, mas sinalizado. E nós precisamos entender isso. Nós não precisamos colocar as coisas em pé de igualdade. Nós não precisamos falar de duas asas de um mesmo avião. Nós estamos falando aqui de uma realidade suprema e o núcleo central, que é a proclamação do Evangelho, que é sucedida por obras que sinalizam, confirmam e autenticam a própria pregação. A gente vê isso no próprio Jesus, veja, Jesus curava e pregava, Jesus pregava e curava, não em pé de igualdade. Eu gosto de uma outra ideia de um teólogo chamado Verne Poitras, quando ele vai dizer que os sinais, os milagres eram evidências da redenção. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, vejam, está vendo esse coxo aqui, que agora não é mais coxo, ele está andando? Pois bem, eu vim trazer a realidade de um reino, onde neste novo reino não haverão pessoas que não andarão. Os coxos não existirão nesta nova realidade e neste novo mundo que já apresenta os seus primeiros raios entre nós. Quando ele então dava vista aos cegos, é como se ele estivesse dizendo assim, olhem, vocês estão cegos espiritualmente, é claro, essa é uma realidade imaterial, mas para além disso, o reino que eu estou trazendo comigo, e neste reino todos enxergarão plenamente. Quando ele ressuscitava um morto, tirando da sepultura, ele não apenas está dizendo que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele está sinalizando o reino, dizendo, está se aproximando o reino de Deus, em que não haverá mais a morte, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado e tudo terá sido feito novo. Jesus está trazendo o reino em palavras, proclamando a mensagem real, mas ele também o está sinalizando. Os sinais não eram sinais por si, até porque um sinal não é sinal se ele aponta para si mesmo. O sinal é uma placa luminosa que aponta na direção de algo ou de alguém. Portanto, os milagres, as ações, as demonstrações deste reino não são um fim em si mesmo, mas autenticam ou abrem oportunidades para que nós falemos em alto e bom som que só Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai.
Nós não podemos cair naquele engano maligno de que nós pregamos ao Senhor cuidando das baleias no oceano, de que nós estamos cumprindo a missão porque estamos cuidando das árvores, que nós estamos agora cumprindo a missão. Stephen Neal disse: tudo é missão, nada é missão. Nós precisamos entender, meu irmão, que a missão da igreja, o núcleo central da missão da igreja é proclamar o Rei e o seu reino, e fazendo isso, obviamente, sinalizar esta realidade através de poder em atos. Mas preste atenção, meu irmão, você precisa sair daqui dizendo assim: ok, eu vou proclamar o reino. E alguém disse assim: pregue, se necessário use palavras. Eu digo: não, meu irmão, pregue usando palavras. O evangelho é querigmático, é proclamativo, é uma mensagem e uma pessoa que precisam ser anunciadas. As pessoas precisam ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. Mas não podemos cair na cilada de que vamos agora fazer tudo em nome de Deus, afinal de contas, porque tudo é missão. Existe um princípio melhor do que você dizer que tudo é missão. A vida é corandel, a vida é na presença de Deus e deve ser vivida para a glória de Deus. Mas colocar tudo isso no saco da missão e dizer que tudo é igual é um equívoco missiológico e teológico. Existe uma centralidade na missão, o evangelho. Sabe por quê? A centralidade do problema do homem é o pecado. E pecado só se resolve com o evangelho. Pecado não se resolve com assistência social. Pecado não se resolve com melhor educação. Pecado só se confronta com o evangelho da cruz de Cristo. Os homens precisam ouvir sobre Jesus Cristo em palavras e precisam, obviamente, experimentar em nós e através de nós as realidades e as prévias do reino vindouro. Por fim, quero encerrar dizendo que a oração venha o teu reino, além de ser um clamor para que Cristo avance em contraste com o reino parasita de Satanás e expurgue este reino satânico deste mundo, para além de pedir para que a igreja avance como expressão histórica deste reino através da proclamação do evangelho, para além de ser uma oração para que nós sinalizemos a realidade deste reino em palavras e obras. Quero encerrar dizendo, meu irmão, há uma verdade que nós cantamos tantas vezes já essa noite: venha o teu reino. É um clamor para que Jesus volte e estabeleça completamente o seu governo, o seu reino neste mundo. É o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas. A vinda do reino e o retorno do rei são coisas indissociáveis. Meu irmão, na perspectiva do Novo Testamento, mais explicitamente, quando é que o reino chega? O reino chega quando o rei chega. Por isso nós apresentamos o rei, nós o representamos, e o reino vem quando o rei chega. Quando nós oramos dizendo: venha o teu reino, nós poderíamos traduzir esta oração dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Venha o teu reino é um pedido para que Ele tome parte plenamente nessa história, estabeleça completamente o seu governo. É um desejo explícito e demonstrado em palavras e obras que nós queremos que Ele retorne e que Ele assuma o trono definitivamente de todos os povos. Ah, meu irmão, a gente fala pouco, conversávamos, Sérgio e eu, durante um tempo, nos seus momentos de luta, a gente fala pouco sobre o céu. E Sérgio falava isso para mim várias vezes: a gente fala pouco sobre o céu. E ele estava com um livro com quase 500 páginas falando sobre o céu. Ele disse: eu estou lendo sobre o céu, a gente precisa pensar sobre o céu, falar sobre o céu. E eu não estou falando do céu naquele sentido mais etéreo apenas. Estou falando dessas realidades que estão para além das coisas que a gente transita com elas aqui e agora. Meu irmão, nós precisamos orar, precisamos proclamar e precisamos demonstrar o reino de Deus. Porque fazendo isto, estamos desejando explícita e ardentemente que o nosso rei volte. E não existe promessa mais gloriosa do que essa. Não existe expectativa que deva nos atrair e nos encantar, nos deixar maravilhados mais do que essa promessa de que aquele que há de vir, virá e não tardará. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cantamos: o rei está voltando, o rei está voltando, Maranata, louvado seja o nome do Senhor.
meus irmãos, eu sei que a vida aqui, enquanto peregrinos, às vezes é boa, né? Mas às vezes é tão ruim. Mas eu queria dizer, sobretudo para você, peregrino, que está vivendo os seus momentos bons na vida. Porque pensar no céu, quando a gente está defrontados com desastres, dores, lutos, é aquela coisa de dizer assim, o céu é melhor. Mas Sérgio falou para mim, estou tentando pensar no céu, nos dias de conquista, de glória, de sucesso, onde tudo vai bem, o ministério está indo de vento em popa, a plantação de igreja está avançando, as coisas estão acontecendo, meus filhos estão crescendo, a coisa está fluindo. Mas ainda assim, mesmo defrontados por este cenário de tanta positividade, coisa boa, nós precisamos desejar ardentemente por encontrar com o Rei. Dizer assim, ô Senhor, tudo isso é muito bom, mas é apenas uma degustação daquilo que o Senhor preparou de antemão para aqueles que te amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E Sonildo falou algo extraordinário. No final das contas, pelo que esperamos, não é pelo reino em si mesmo, é pelo Rei. Quando estaremos diante dele. E aí meu filho perguntava ontem, nós estávamos no momento de oração, já no final da noite, ele disse assim, mas pai, e como vai ser o céu? Aí eu falei assim, eu não tenho essa resposta. Porque se eu for metaforicamente usar os símbolos de Apocalipse, eu posso criar talvez até um cenário fantasioso e místico, é muito bonito. Mas eu disse para ele, eu sei quem estará lá. Eu não sei como é que vai ser, se a gente vai estar debaixo de uma mangueira, e se o culto vai ser debaixo de um pé de jaca, e se ao invés de ruas de ouro a gente vai ter rua de lama, pouco importa. Nós estaremos defronte do trono do nosso Rei, aquele por quem esperamos e por quem as nações anseiam. Estaremos diante dele e dizeremos assim, que magnífico. Eu falei assim para ele, nós não teremos nem tempo, nós estaremos tão fascinados e atraídos pela glória do Rei, que aquilo que estiver em seu entorno será pormenor. Ele será o grande prêmio, a grande vocação do cristão. Cristo é o céu do cristão. Pode nos arrancar tudo, pode não ter mar de cristal, pode não ter piscina de Coca-Cola, isso aí já foi eu que inventei. Mas se tiver Cristo, irmãos, o nosso Rei, louvado seja Deus, teremos dito assim, valeu a pena, louvado seja o Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você precisa sair daqui orando pela vinda do reino. Você precisa sair daqui proclamando o Rei e o reino. Você precisa sair daqui desejoso para demonstrar e sinalizar a realidade já presente deste reino como uma antecipação do reino vindouro. Você precisa sair daqui desejando o Rei e o seu reino. Eu quero encerrar contando uma história de uma igreja que durante muito tempo contribuiu com a expansão do reino e do evangelho na região oriental do mundo, chamada Igreja Nestoriana. Segundo a história, um de seus missionários chegou a uma pequena vila que ficava ao lado de uma grande plantação de arroz. E ele então começou a falar para eles sobre Jesus e o seu reino e a sua verdade. E em pouco tempo, pessoas atraídas por Jesus vieram até ele, converteram o seu coração, se renderam e se submeteram ante a sua palavra. Meses depois, um daqueles recém-convertidos fez uma pergunta ao missionário: até onde devemos ir para falar deste rei a outros? O missionário olhou a plantação de arroz e respondeu: na colheita, até onde você vai para colher o arroz? E a resposta daquele camponês foi: até o último pé. E então o missionário disse: pois bem, é até aí o campo que o Senhor nos deu, até o último povo desta terra, até o último suspiro, até o último homem, até que Ele venha o teu reino. Senhor, nós louvamos
ao Senhor pela sua palavra. Obrigado a Deus pelas gloriosas verdades do Evangelho, que nos exortam, nos encorajam e nos enchem de esperança. Pelo glorioso dia, que não precisaremos dizer, venha o teu reino, porque estaremos contigo no reino do Pai. Não mais estaremos diante das promessas, e sim do prometido. Não mais estaremos defrontados com a esperança, e sim com o esperado. Até que esse dia venha, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Encha o nosso coração de expectativa, de proclamação, de disposição para demonstrar, anunciar, sinalizar, orar e desejar ardentemente pelo Rei e pelo seu reino, até que dos sertões, as nações, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, não nos contentaremos com menos do que o mundo. O Senhor morreu naquela cruz para salvar um povo de toda tribo, língua, raça e nação. Cristo Jesus derramou o seu sangue pelas nações. Senhor, não permita que nos contentemos com menos do que todos os povos rendidos em conhecimento e adoração aos pés do único e verdadeiro Rei. É a nossa oração em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Pastor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.